Olá, queridos, tudo bem? Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero falar um pouco sobre agindo eu, quem pode desfazer? Muitas vezes retardamos o que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas pela falta de confiança do nosso coração. O plano do Senhor será realizado. Tudo que Deus quer construir, Ele vai construir. Tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Isso é um fato. Cabe a mim e a você decidirmos se queremos ou não sermos incluídos nesta obra que Deus está fazendo de geração após geração. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos para meditarmos dentro deste tema, que Deus vai agir e Ele agindo ou Ele fazendo, ninguém pode impedir aquilo que Ele deseja fazer. O primeiro texto é Isaías 14:24, que diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Isaías 43:13, desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesses textos, Deus se revela um Deus imutável. Tiago diz que ele não muda como sombras inconstantes. E Deus insiste o tempo todo conosco em se revelar a nós, em se mostrar a nós, ou revelar ao nosso coração aquilo que Ele deseja fazer. Porque Deus é um Deus onipotente, Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus onipresente. E quando nós falamos dessa onipotência de Deus, quer dizer, Ele tem todo o poder. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Ele é onisciente, Ele é um Deus que sabe tudo. O próprio Jesus Cristo diz que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Por que precisamos nos preocupar? Nós não temos nem noção de quantos fios temos, mas Deus sabe. Ele é onipresente, está em todos os lugares. O próprio salmista diz assim: para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade. Aquilo que Ele desejou, aquilo que Ele pensou, Ele criou. E nós podemos ver através desses textos que nós lemos, através dessas palavras, que todo o diálogo com Deus, ou todo o diálogo que Deus tem conosco, com o ser humano, você pode ler a Bíblia, sempre Ele está dialogando com o ser humano. Todo esse diálogo que Deus insiste em ter conosco, ter com a humanidade, é a maneira de Deus se revelar a nós, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais, confiar nele e cada vez mais se submeter à sua poderosa mão. Cada versículo que lemos, entre tantos em sua palavra, nos revela como nosso Deus é um Senhor absoluto, suficiente em si mesmo. O Senhor age e ninguém pode desfazer a sua ação. O Senhor planeja e nenhum dos seus planos são frustrados. E nós, eu e você, o que diremos? Pois diante dos desafios que se levantam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, nada pode nos tirar a alegria de sermos filhos de Deus, participantes do seu plano perfeito. Ninguém pode impedir o mover de Deus.
o agir, a operação de Deus. E quando nós lemos esses textos bíblicos, quando nós vemos Deus se revelando a nós, quando ouvimos ou lemos as palavras de Deus, essas palavras precisam injetar na vida da igreja fé, ânimo, coragem. Elas precisam se tornar uma verdade absoluta dentro de nós. Jeremias 32, 27 diz assim: eu, o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para Deus? Eu quero te fazer essa pergunta. Será que há algo impossível para Deus? Ele mesmo diz: tudo é possível para mim. Para mim nada é impossível. E é nesta luz, neste ensinamento que a igreja precisa caminhar, avançar, e que Deus nos deu o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é o nosso cabeça, quem é o nosso líder, de quem é aquele que nos conduz. Precisamos ter essa revelação em quem nós estamos firmados e que os olhos do nosso coração sejam iluminados para compreendermos toda a atuação deste Deus que se revela grandioso para nós, para compreendermos toda a atuação desse Deus em nossas vidas. E que o evangelho que vivemos e queremos viver não seja baseado no que achamos e pensamos, ou dentro da nossa suficiência, mas que esse evangelho esteja fundamentado, ou seja fundamentado no conhecimento de um Deus ilimitado, de um Deus que não há nada difícil para ele. Tudo ele pode, nada é impossível para Deus. E eu quero encerrar com esta frase: certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Agindo eu, quem pode desfazer? Essa palavra é uma palavra consoladora ao seu coração e encorajadora. Eu sempre medito na palavra de Deus e você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Sempre Deus está incentivando a humanidade, o seu povo, a confiar nele. Sempre Deus está encorajando aos seus filhos para que eles cresçam nessa graça, para que eles, encorajados, possam avançar e edificar o propósito eterno de Deus nesta terra. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico, saúde, que você seja curado neste momento de toda enfermidade, de todo o mal, que as suas emoções sejam alinhadas ao propósito eterno de Deus, que as suas emoções sejam governadas pelo seu espírito, que é um com o Espírito de Deus, que o seu ser espiritual seja fortalecido no Senhor e que a saúde, a paz e a prosperidade e que as riquezas de Cristo se tornem reais ou sejam reais na sua vida, que você viva esta realidade da palavra de Deus e que você viva esta realidade da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.